seja muito bem-vindo ao canal Sofrência Social Clube. Se você gostar deste vídeo, se inscreva no canal, marque o sininho e indique para um amigo. 8 anos. Esse foi o tempo que durou o que eu acreditava ser um casamento sólido, indestrutível. 8 anos em que eu, Paulo, entreguei minha vida, meu amor e minha lealdade a uma mulher que, até aquele momento, eu jurava conhecer. Eu a amava. Amava com a certeza cega de quem nunca imaginou que o chão pudesse desaparecer debaixo dos pés. E, por Deus, eu acreditava que ela também me amava. Nunca brigávamos, pequenas discussões bobas, como todo casal tem, mas nada sério, nada que me fizesse duvidar dela. Ela era minha paz. Nunca, nem por um segundo, desconfiei. Mas a vida, às vezes, só precisa de um detalhe, um descuido, para te mostrar que você sempre viveu dentro de uma ilusão. Lembro exatamente o dia. Ela me pediu, com a mesma naturalidade de sempre: amor, pega meu celular na bolsa, por favor? Fui até a sala, peguei a bolsa, e comecei a procurar. Como sempre, me perdi naquela bagunça. Você sabe como é bolsa de mulher. Mexi, remexi, até que, no meio daquela procura, encontrei uma bala. Uma simples bala. Sorri. Olha só, uma balinha de coco, pensei, achando graça da sorte. Abri o invólucro, coloquei na boca. O doce explodiu, suave, me trazendo por um instante um conforto bobo, uma sensação de normalidade. Mas essa sensação durou pouco, muito pouco, porque, curioso, estiquei o papel da bala para ver a marca, queria comprar mais depois. E então, meu mundo simplesmente desabou. Lá estava escrito, em letras pequenas, mais nítidas: Motel Riviera. Meu coração parou. Por um instante, eu não consegui respirar. Motel Riviera. Eu reli aquilo mais 3, 4 vezes, esperando que meus olhos estivessem me enganando. Mas não, guardei o papel no bolso, engoli a bala que de repente perdeu o sabor, e fingi como um covarde, como quem sabe que a verdade está ali, mas não tem forças para encará-la de frente. Naquela noite, enquanto ela dormia tranquila ao meu lado, como se nada, absolutamente nada estivesse errado, eu procurei na internet, e lá estava o maldito lugar, o logo estampado na tela me queimando os olhos. Era um motel. Meus pensamentos eram um turbilhão. Como? Quando? Ela sai de casa e volta sempre no mesmo horário. Nunca fez horas extras. Nunca sai com amigas. Como? Eu lutei contra o óbvio, porque aceitar seria admitir que minha vida era uma mentira. Mas eu precisava ter certeza. Comprei um GPS minúsculo, escondi na carteira dela, e ali, comecei a morrer um pouco a cada dia. Segunda-feira, tudo normal. Terça, normal. Quarta, normal. Na quinta, às 15 horas, o GPS marcou um novo destino. Um endereço que eu já conhecia. Motel Riviera. O chão se abriu. A garganta secou. A dor me atravessou como uma lâmina fria. Ela estava lá. Era real. Não era paranoia. Não era imaginação. Era traição. Fria, calculada. E eu, o palhaço, descobri depois que era com o chefe dela, um desgraçado mais novo, também casado. Eles se encontravam uma vez por semana, sempre com a desculpa de visitar clientes. Liguei pro meu melhor amigo, Celso, que é advogado. Contei tudo, cada detalhe, com a voz embargada. Queria justiça, vingança, queria ver ela sofrer como eu estava sofrendo. Mas ele me disse que o GPS não valeria como prova. E pior, eu podia acabar como o vilão da história. Pela Lei Maria da Penha, eu tinha invadido a privacidade dela. Violência psicológica, ele disse, como se eu fosse o monstro nessa história. O ódio me queimava por dentro, mas eu ouvi. Precisava de provas, de algo incontestável. Um vídeo. Combinamos que pegaríamos os dois na próxima vez. Na semana seguinte, lá estávamos nós, eu e ele, dois fantasmas à espreita, esperando a hora certa. E então, o GPS marcou. Ela estava lá. Corri, quase sem ar. A raiva, o desespero, tudo explodindo dentro de mim. Quando o carro dele saiu, bloqueei a passagem com o meu. Não podiam fugir. Não dessa vez. O portão do motel se fechou atrás. E eu desci do carro. Tremia. Meu amigo gravava, nervoso. E então, ela me viu. Naquele instante, eu vi o mundo dela desmoronar. O sangue sumiu do rosto. Os olhos dela se arregalaram de puro pavor. Ela congelou. Não havia mais desculpas. Não havia saída. Era o fim. E eu, ali, parado, sentindo o gosto amargo daquela bala de cocô que nunca mais vai sair da minha boca. Meu amigo tremia, mas mantinha o celular firme, focado nela, na mulher que, até minutos atrás, eu ainda chamava de esposa. Ana Lúcia chorava,
desfigurada, incapaz de sair do carro. O corpo dela tremia tanto que parecia que a alma queria abandonar o corpo. Eu me aproximei da janela, respirei fundo tentando conter o ódio que queimava no meu peito. E então falei, com a voz firme, amarga, doída. E assim termina 8 anos da minha vida. 8 anos de um casamento que eu acreditei ser para sempre. Aqui, bem na minha frente, a mulher que eu amei, a mulher que eu jurava que envelheceria ao meu lado. Ana Lúcia Benvenuto, a mulher que carregou meu nome, que compartilhou comigo sonhos, planos, noites e dias. Aquela que eu chamei de amor, mas que, a partir de hoje, chamarei pelo que realmente é. Olhei direto para o celular que filmava, e com a voz pesada, sentenciei, eis aqui, a adúltera. Ela tentou esconder o rosto com as mãos, mas não havia onde se esconder. O choro dela ecoava como um lamento de quem sabia que o mundo havia acabado. Um som que, por um instante, quase me quebrou, mas não havia mais volta. Foi então que virei minha ira pro desgraçado ao lado dela e disse, em pleno dia útil, o diretor financeiro da maior incorporadora da América Latina, Delfos e Camargo Incorporações, transando com sua secretária. Foi só naquele momento ele parecia entender o tamanho da merda em que estava metido. Olhou pro meu amigo gravando e, tentando soar firme, desafiou. Se você postar isso, eu te processo até o último centavo, ouviu? Depois me encarou, e com o olhar de um covarde que tenta se mostrar homem, cuspiu. Ah, então esse é o corno? Sua esposa disse que queria saber como é estar com um homem de verdade. Eu ri. Aquele riso amargo de quem perdeu tudo, mas ainda guarda um resto de dignidade e força só para destruir o inimigo. Olha só, um machão comedor de esposas alheias. Um fracassado tão patético que a única forma de se sentir homem é destruindo o lar dos outros. Um verme que só se satisfaz na lama, com a mulher de outro. Parabéns, vocês se merecem. 2 lixos na mesma vala. O sangue dele subiu. Desceu do carro, peito estufado como um galinho de briga. Tentava me intimidar. Bufava como um animal. Não basta ser corno. Vai apanhar do amante também para ficar completo. Ele era mais novo, mais alto, mais forte, mas não existia força no mundo maior que a minha naquele momento. Eu era movido pela força do ódio. Meu pai, quando eu era moleque, me ensinou, evita a briga, ninguém ganha, mas se for inevitável, bata primeiro, e bate forte, para derrubar. E eu obedeci. Assim que ele se aproximou, liberando toda a raiva, todo o desprezo e toda a dor, acertei o queixo dele com um soco seco, certeiro. Senti o estalo, não sei se da mandíbula dele ou dos ossos da minha mão, mas o som ecoou como um trovão. Ele caiu, duro, como uma árvore podre. Desabou sem nem ter tempo de entender o que aconteceu. O que fiz depois, nem eu sei explicar. Não me orgulho. Acho que foi a raiva, o desespero. Tirei meu membro para fora e urinei na cara dele. Sim, fiz isso, enquanto cuspia cada palavra. Qualquer homem pode ser corno, porque o erro não é nosso. O corno só cometeu um crime. Amar, confiar, acreditar numa mulher sem valor. Mas, ser corno manso? Isso é escolha. E eu te garanto, eu nunca serei. Meu amigo filmava tudo. E eu, naquele instante, era só ódio e vergonha misturados. Olhei uma última vez para dentro do carro. Ana Lúcia me olhava como se eu fosse um estranho. Horrorizada. E eu não senti pena. Só falei, seco. Adúltera, você tem uma semana para sumir da minha casa. Se eu voltar e encontrar qualquer coisa tua lá, eu jogo na rua. Entendeu? Meu amigo, nervoso, murmurou, bora, antes que alguém chame a polícia. Corremos pro carro. Ele dirigia e ria, não sei se de nervoso, de alívio ou da situação absurda. Eu tremia, sentia a mão latejar, uma dor profunda. E não era só física. Gravou tudo? Perguntei, ofegante. Ele assentiu. Gravei, mas, cuidado, não sai espalhando. Isso pode te complicar. Peguei o celular, pronto para enviar aos pais dela. Mas quando olhei, meu coração parou. Não era um vídeo. Meu amigo no nervosismo se enganou. Era uma live. Uma maldita live no Instagram. E mais de 2.000 pessoas já tinham assistido, ao vivo, e continuava subindo, cada segundo da minha ruína. O sangue fugiu do meu rosto, tremendo. Encerrei a live, mas já era tarde demais. O inferno havia só começado. Meu amigo, ainda dirigindo, quando percebeu que tínhamos feito uma live, soltou uma gargalhada nervosa, o tipo de riso que só vem quando a merda já está feita. Ele me olhou de relance e disse, vai dar merda. Eu ainda sentia dor latejante na mão quebrada e, atordoado, perguntei, será mesmo? Ele respirou fundo e ironizou,
Vamos ver. Nós filmamos sua esposa saindo do motel com um diretor financeiro da maior incorporadora da América Latina. Você nocauteou o babaca e, como cereja do bolo, mijou na cara dele enquanto ele estava caído. Sim, meu amigo, eu acho que vai dar muita merda. Ficou em silêncio por um momento, refletindo. Então me encarou com seriedade. Você tem que sumir por um tempo. Protestei de imediato. Por quê? Ele bufou impaciente. Porque o babaca que você nocauteou tem dinheiro. Ele pode te processar por agressão. E você ainda fez tudo ao vivo. Eu tenho uma chácara na Serra do Mar. Você vai ficar lá até que eu te ligue dizendo que é seguro voltar, entendeu? Suspirei e concordei. Ele continuou. Mas antes, vamos passar no médico para ver essa sua mão. 3 horas depois, eu estava afundado no sofá da sala escura da chácara, no meio do nada. O silêncio era ensurdecedor. Meu punho latejava, e uma garrafa de uísque brilhava sob a luz fraca de um abajur. Foi ali, sozinho, que a ficha caiu com todo o peso. Meu casamento havia acabado. A mulher que eu amava, a quem dediquei 8 anos da minha vida, era uma traidora. Tudo tinha sido uma mentira. Então, bebi até desmaiar. E assim foram os dias seguintes, bebendo até apagar, acordando enjoado, vomitando, comendo qualquer coisa e voltando a beber. Meu celular estava desligado, a TV coberta de poeira. O mundo poderia estar acabando lá fora, e eu não me importava. Mas numa noite, num misto de embriaguez, autopiedade e uma total falta de dignidade, liguei o celular, olhei para aquela tela brilhante, sentei diante dela e, sem pensar, iniciei uma live no Instagram. Sim, eu sei, ideia de jirico, com a voz embargada. Comecei. Oi, eu não queria que o vídeo fosse divulgado. Quer dizer, eu queria mandar para os pais da adúltera, mas não queria que viralizasse. Sim, eu planejei gravar, precisava de provas pro divórcio. Mas, por um erro estúpido, fizemos uma live. Soltei um riso amargo. Que idiotas. Respirei fundo, tentando segurar as lágrimas. E continuei. A gente ouve histórias de traição, vê em filmes, mas quando acontece com a gente, meu Deus, dói, mas dói de verdade, dói na alma. Você se pergunta onde errou, o que poderia ter feito diferente, mas a verdade é que esse pecado não é meu. A mulher que eu amava, que eu respeitava, a mulher que olhava nos meus olhos e dizia que me amava, me traiu por um ano. Um ano, pelo menos 2 vezes por mês. No meio do expediente, ela saía, transava, e voltava para casa como se nada tivesse acontecido. Me beijava, dizia que me amava. As lágrimas começaram a escorrer, mas eu já não me importava mais. Qual o nível de frieza, de psicopatia, que alguém tem que ter para fazer isso? Como pode ser tão dissimulada? Tão sem coração? E o pior, não existe um botão que desliga o sentimento. Nada mudou dentro de mim. Eu ainda sinto o mesmo por ela. Mas agora, esse amor, machuca, me fere, e é uma dor que dá raiva. É como bater a cabeça na quina do armário. No começo, a dor atordoa. Depois ela cresce, cresce, e te engole inteiro. Meu porto seguro não existe mais. Minha vida foi uma mentira. Tudo que eu construí foi destruído sem que eu nem soubesse. Peguei a garrafa de uísque, tomei um longo gole direto do gargalo. Meu olhar, fixo na câmera, refletia um vazio que eu jamais imaginei sentir. O choro veio, pesado, incontrolável. O tipo de choro que vem da alma, que rasga o peito. Chorei por minutos, até que, exausto, levantei o rosto, e com um ódio frio, sussurrei, mas eu prometo, a partir de agora, cada segundo da minha vida será dedicado a matar esse amor. Vou arrancá-lo de mim, pedaço por pedaço, até não restar nada além da mais completa indiferença pela adúltera. Suspirei, secando as lágrimas com as costas da mão. Desculpem pelo desabafo, mas eu precisava, ou eu explodia. Desliguei a live, e então bebi até cair como era de se esperar. A segunda live foi um viral ainda maior que a primeira. Acordei com o telefone fixo da casa. Sim, havia um telefone fixo lá. Levei um tempo até o encontrar, então atendi. Era meu amigo. Que merda você se fez? Eu ainda estava de ressaca e não lembrava direito o que tinha feito na noite anterior. Do que você está falando? Depois de quase 10 minutos dele me repreendendo, ele disse: Não esquenta, irmão. Vamos dar um jeito. Está na hora de você voltar. Apesar de tudo, eu sabia que não poderia ficar escondido para sempre, que nossas escolhas resultam em ações e essas ações têm consequências. Liguei meu celular e quase caí de costas. Haviam centenas de mensagens, ligações perdidas, mas nada me preparou para quando cheguei em casa.
Uma dúzia de repórteres estava de plantão me esperando, mal consegui entrar. Foi então que tomei consciência do tamanho da bagunça. O primeiro vídeo viralizou, aparecendo em canais de televisão, na internet, até em noticiários no exterior. Mas o segundo explodiu literalmente internet. Grupos feministas e de defesa das mulheres me acusavam de violentar psicologicamente minha esposa, que a divulgação do vídeo era um crime. Já grupos Red Pill e Incel me defendiam, tentando me transformar em um apoiador. Virou um completo circo midiático. Eu ignorei todas as solicitações para entrevistas, depoimentos, etc. Para minha sorte, o escroto do amante não me processou por agressão. O divórcio correu excepcionalmente rápido. Não tínhamos muito a dividir. A casa era financiada. Não tive que pagar pensão nem ela a mim. Mas como sempre fiquei quebrado, perdi o emprego por conta do escândalo. Sem dinheiro tive que ficar por um tempo com meu amigo fiel, Celso. Foi nessa época de vacas magras, que uma emissora de televisão, com cobertura nacional, me procurou para solicitar uma entrevista. A princípio neguei, mas eles me ofereceram uma grande quantidade de dinheiro, o suficiente para eu recomeçar minha vida. Então aceitei, mas disse que meu advogado estaria presente e que a entrevista teria que ser ao vivo, para que não houvesse a possibilidade de eles adulterarem nada. Na data marcada estava sentado em frente a uma repórter, que não fazia a menor intenção de esconder que não gostava de mim. No início a entrevista foi tranquila, falamos do ocorrido e tal, mas toda vez que eu tinha que falar sobre minha ex-esposa eu me referia a ela como adúltera e isso deixava a repórter bem incomodada, até um ponto que ela não aguentou e disse: "Por que você fica a chamando de adúltera? Ela tem nome, Ana Lúcia. Um pouco de respeito, por favor." Eu sorri. Esse é o nome para quem comete adultério. Assim como quem comete um crime, chamamos de criminoso. Você ficaria ofendida de chamar alguém que cometeu assassinato de assassino? A repórter não se deu por vencida. Então está certo se eu te chamar de corno? Eu sorri. E aí está, a prova da inversão de valores em nossa sociedade. Aquele que comete o crime, aquele que fere, que machuca é enaltecido. Já aquele que sofre agressão, a vítima é motivo de chacota. O traidor é o esperto, o malandro. Já o corno, aquele que foi traído, é motivo de chacota, de humilhação. Não é mesmo? A repórter, visivelmente constrangida, mudou de assunto. Quando foi a última vez que você falou com sua ex-esposa? No dia que a flagrei saindo do motel. Ela tentou entrar em contato, se desculpar? Sim, e como? Centenas de e-mails, telefonemas, mensagens, mas eu a bloqueei. Chegou até a enviar carta. Tentou entrar em contato pessoalmente. Foi quando obtive a medida restritiva, mas ela não desistia. Passou a pedir para familiares, amigos em comum, até mesmo pessoas estranhas. E você nunca deixou que ela contasse o lado dela da história? Que ela pudesse se explicar. Que lado? O que tem para explicar? Que ela abria as pernas 2 vezes por mês durante 1 ano para um escroto. O que mais tem para se entender nisso? Você acha que a divulgação do vídeo foi a melhor maneira para lidar com isso? Muitas pessoas foram afetadas por sua decisão. O pai dela, por exemplo, que é pastor e considerado um pilar da comunidade que vive, chegou a sofrer um infarto. Claro, a culpa é minha. Interessante que para você o fato da divulgação é o problema, mas o fato do vídeo existir não. Qual a razão mesmo da existência do vídeo? A repórter fica mais uma vez sem jeito. Você sabia que depois da divulgação da segunda live, a chamada live do coração partido, sua ex-esposa tentou contra a própria vida? Pela primeira vez uma novidade, e a repórter percebeu. Não, essa é a primeira vez que fico sabendo disso. Eu acho que aqueles que sentem algum apreço por ela, que devem cuidar para que isso não aconteça. Do fundo do coração espero que ela viva muitos e muitos anos. A repórter, vendo a brecha, fala: "Olha, então talvez haja uma possibilidade de reconciliação um dia?" Eu sorri. Você entendeu errado. Eu quero que ela viva muitos e muitos anos para poder se arrepender cada santo dia, por suas escolhas egoístas, por ela ter destruído tantas vidas, a minha, a dela mesmo, da esposa e filhos do escroto do amante, do pai dela, da mãe da irmã que não fala mais com ela. Mas é claro que se ela conseguir ter êxito em acabar com sua vida, peço que a família Creme me envie as cinzas, para que eu ache o banheiro mais imundo, a privada mais escrota possível, para jogar suas cinzas, mijar em cima e depois dar a descarga. Bom, daí em diante a entrevista virou uma batalha, a repórter indignada me xingando, eu xingando-a, até que encerramos a entrevista. E como não podia ser diferente, foi mais um sucesso midiático. A vida não espera, ela não para perguntar se você está feliz, sofrendo, se está doente ou são. Ela apenas segue,
como um rio, implacável e indiferente. Um ano depois, recebi uma ligação de Celso. O acordo havia saído. Ele havia entrado com um processo contra a empresa onde a adúltera trabalhava, alegando que ela e o diretor financeiro usavam o horário de expediente para me trair. Um tiro no escuro, ele sabia. Mas quando conseguiu convencer a esposa do amante, uma mãe com 2 filhos pequenos para criar, a se juntar à causa, a empresa entrou em pânico. O medo de mais um escândalo os levou a propor um acordo. Então, um belo dia, abri minha conta bancária e lá estava uma quantia obscena de dinheiro, o suficiente para que, se eu quisesse, nunca mais precisasse trabalhar. O tempo é o senhor da verdade. Essa frase estava pendurada na parede da casa do meu avô, e hoje entendo o peso de cada palavra. Quase 3 anos depois daquele fatídico dia na porta do Motel Rivera, estou aqui, em minha casa à beira-mar, em paz. Minha ex-esposa é apenas uma sombra do passado, e o único sentimento que ela me desperta agora é indiferença. E por falar nela, soube que passou anos fazendo terapia, se tornou pastora na igreja do pai e hoje tem um podcast sobre arrependimento. Casou-se com um pastor e prega sobre como Deus a resgatou do pecado. Ironia ou destino? Vai saber. Fato é que se tornou bem famosa. Já o escroto do amante, esse pagou o preço, foi demitido, e a esposa, com a ajuda do meu fiel amigo Celso, fez questão de arrancar até as calças dele no divórcio. Nunca mais conseguiu se reerguer. E assim, a vida seguiu seu curso, como um rio. Mas, ao contrário do que muitos pensam, ela não apenas passa, ela cobra. Nossas escolhas são sementes, e um dia, inevitavelmente, colhemos aquilo que plantamos. Eita coração doido, Sofrência Social Clube, chorei largado.